Voltando aqui para o nosso segundo bloco, conversando aqui com o pastor Amadeu, esse boleiro e pastor da nossa igreja presbiteriana, né, que está pastoreando no Cambeba, né, como pastor auxiliar. Ele falou aqui no começo. No final a gente coloca o endereço da igreja, permito doar a voz para você falar os dias de culto a Deus lá. E queria continuar, pastor, né? A gente terminou falando de liderança, falando de comunhão, né, dos irmãos no dia do Senhor. Eu queria que o senhor falasse, né, olhando para o texto de 1 Timóteo, né, quando Paulo instrui os homens a orar com as mãos santas. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco o que é que significa essa exortação de Paulo. Ok. Ali, quando Paulo fala, não é a maneira que eu devo orar. Sim. Né? No sentido, a mão é para cima, a mão é para baixo. Uhum. Então, Calvino fala o seguinte: mãos santas, mãos apontam para um coração puro. É no sentido de quê? Imagine alguém que é adúltero. Sim. E chega no culto e vai lá orar. Entendeu? Não. Primeiro ele tem que reparar, tem que se arrepender dos pecados dele. Né? Orar ao Senhor, reparar o dano, orar ao Senhor, se arrepender para que ele possa se achegar ao Senhor. Eu lembro acho que foi um filme que eu assisti, ou alguém falando, de alguém que foi cometer um assalto. Uhum. E antes do assalto a pessoa orou para que Deus pudesse Sim. abençoar livrar de todo o mal. Isso. Aí quando assalto. Terminou o assalto, agradeceram porque o assalto foi um sucesso. Só faltou pagar o dízimo do assalto, né? E não duvido que tenha não, viu? Rapaz, eu não duvido que tenha. É nesse sentido, sabe? Dos mãos santas, de ter uma vida de santidade. De pura, né? O homem tem que buscar viver em santidade. Sim. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, diz, né, que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sim. Muitos se perguntam, qual é a vontade de Deus para a minha vida, para você, homem? É a santificação. Aí ele diz que vos abstenhais da prostituição, que é uma das coisas que, infelizmente, o homem mais cai. Sim, e não só na época de Paulo, mas a gente vê muito isso, até quando chega a medida de iniquidade lá em Noé, em Sodoma, a gente vê muito essa questão, né, da promiscuidade, sim, da pornografia, né, hoje vendo no contexto atual. E no contexto também do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a gente vê muito isso também em ênfase, né? Homens caindo muito nessa imoralidade. Pois é, e é isso. Quando Paulo fala de mãos santas, tipo assim, até quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, né? Pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de teu irmão, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Ou seja, se tem alguma dificuldade, resolve. Daí, volta de mãos santas e oferta ao Senhor, e cultua e adora ao Senhor. Sim. Nesse sentido que... Entendi. E pegando esse gancho também de liderança, Amadeu, a gente já falou da liderança tanto para os casados como para o solteiro, né? A gente falou de culto doméstico. Queria que a gente falasse agora mais né? A gente está aqui no período de eleição na nossa igreja, né? Na central aqui na IPF, e eu queria falar contigo sobre esses desafios e responsabilidades, né? Do homem, né? E pensando no oficialato, eu queria que tu falasse mais, né, um pouco sobre a dificuldade da gente encontrar homens para assumir esse papel, tanto da liderança, né, fora, no seu lar, quanto na liderança dentro da igreja como oficiais. Eu vejo, Fábio, que a grande dificuldade da igreja é querer algo pronto. Em que sentido? Deixa eu dar um exemplo aqui, até a gente estava conversando com a Viviane. A gente está aqui, 11h49, sei lá, vamos chegar em casa 13 horas ou 14 horas. Sim. Vamos supor que não tem nada de almoço em casa, e em frente tem um self-service. Sim. A gente não vai chegar e fazer algo, a gente vai querer comprar pronto, que é
melhor, estou cansado, e já resolve ali. E, infelizmente, a igreja faz a mesma coisa. Na hora que tem a necessidade de um oficial, é que ela vai querer instruir, dar instrução aos homens. Sim. Eu vejo que não. Eu vejo que desde criança o homem deve receber um estudo para que ele possa ser um servo, e dentre eles apresentem-se líderes. Sim. Apesar de que todo homem é um líder. Na sua casa, primeiramente, né? E na igreja, pode ser que levantem os homens para serem oficiais. Sim. Mas isso deve ser desde antes. Outro exemplo que eu posso dar. Algumas igrejas deixam para preparar os jovens para ingressar na universidade uma semana antes do jovem ingressar na faculdade. Não, é desde criança. Desde criança, os homens devem ser instruídos a serem homens, a assumir esse papel. Sim. Seja criança, seja um adolescente, seja um jovem, ele tem que entender que ele deve servir e que ele tem dons. Deus deu dons a todos, né? A todos os homens. Sim. E eles devem exercer isso. Sim, sim. Nessa preparação, não é somente preparar um homem, vai ter eleição para diácono, é isso? Diácono e presbítero. Pronto. É preparar desde antes, sabe? Até quando não tem necessidade. A gente não tem necessidade, mas eu tenho homens preparados. Caso surja a necessidade. Deixa eu dar um exemplo. Lá no Cambeba, a gente tem um trabalho para que homens possam despertar vocações. Certo. A gente tem um projeto chamado Evangelismo nos Lares. Como é que funciona? Um membro da igreja diz, venham fazer um momento lá em casa de evangelismo. Aí lá, se tem uma palavra, né, lê as escrituras, ora, e tem uma mensagem de 20 a 30 minutos de uma pessoa chamando, né, de uma forma evangelística, porque lá na casa do irmão vai estar parentes descrentes, vizinhos descrentes, e o detalhe é, quem leva a mensagem é um membro. Sim. Não é um oficial, é um membro, é um homem. Uhum. Certo? E esse homem, a gente está com esse projeto há quase 2 anos, e tem sido uma bênção. Homens que nem abriam a boca, hoje estão trazendo estudos e excelentes mensagens, sabe? Sim. Eles estão progredindo, e isso tem sido uma bênção, porque o objetivo desse projeto é o quê? Primeiramente, é em busca do perdido. Sim. E segundo, preparar homens para que sejam professores de EBD, sim, diáconos, presbíteros, quem sabe pastores, sim, mas nesse sentido, sabe, são preparados para esse momento. Sim, sim. E a gente estava conversando até antes, e a gente vê que nossa igreja ela tem esse modelo, né? Tem esse modelo nas nossas sociedades internas, onde tem esse momento de preparação. Mas a gente vê, né, infelizmente, que poucos são os homens que querem assumir essa responsabilidade de ser um presidente, né, quer ser um tesoureiro ou um secretário. E é difícil, né? É difícil, a gente conta nos dedos os homens que querem assumir essa responsabilidade do oficialato. Eu vejo 2 dificuldades nisso aí, Fábio. Certo? Primeiro é o homem mesmo. Sim. O homem tem que exercer o seu papel. Sim. Ele tem que servir. Todo crente tem que servir. Isso aqui não é um conselho, não é uma ordem. Sim. Todo aquele que entendeu do evangelho tem que servir. Sim. E os homens têm que servir e buscar serem líderes. Sim. Certo? Só que não. O homem dá desculpa para tudo. Por causa da rotina, do trabalho. Às vezes nem é o trabalho, gasta energia com outra coisa, ao invés de servir ao Senhor. Sim. Outra coisa que o homem, para o cearense, o que eu vou falar é algo tranquilo, pode ser que em outra região não seja. A frouxidão do homem. O homem é frouxo, não tem atitude. Sim. Quando você vê uma mulher lá fazendo algo, rapaz, sabe quem trabalha aqui é mulher? É porque o homem não exerce seu papel. É omisso, O né? homem é omisso.
Sim. Essa é a questão, Fábio. Quando Paulo fala lá, né, aos Coríntios, que o homem, que a mulher não deve exercer autoridade. Sim. Certo? No culto, ali a autoridade é do homem. O homem tem que assumir esse papel. Sim. Mas se o homem não assume, a mulher faz. Infelizmente. Como assim, pastor? Infelizmente, as mulheres não é para servir? Mulher é para servir. Mas quem deveria ser a maioria são os homens. E a gente vê uma inversão muito isso no contexto evangélico brasileiro, né? A gente tem mulheres que são baluartes na sua casa em vez de ser o homem. Enquanto o homem está lá como omisso, tem mulheres que clamam a Deus e choram, que é inclusive do livro do Pastores da Família. Mulheres que clamam a Deus pedindo para que o seu marido seja desperto para essa diligência de ser o líder do seu lar, né? De fato é uma diligência mesmo, não é? Fábio, porque é o seguinte, ó, vamos supor, imagine que acabou o garrafão, tem que colocar o garrafão de água. Sim. Né? Acabou a água, tem que colocar o garrafão. A mulher pede ao marido, coloca lá, por favor. Se o marido não for colocar, ela dá um jeito. Sim. Ela dá um jeito. Mas por causa de quê? Da omissão do homem, da negligência do homem. Em não obedecer ao Senhor, que ele tem que servir. Sim. Sim. E é justamente isso. E é ir contra a nossa... É uma luta, na verdade, contra a nossa carne. É uma Outro luta desafio também, Fábio, mulheres, não sejam tolas. No sentido de quê? De atrapalhar a vida do marido. Sabe? Eu vejo o seguinte, quem é que tem a responsabilidade no lar? Sim. Seja até na criação dos filhos. É responsabilidade do homem. Sim. A mulher ela é auxiliadora. A responsabilidade é do homem. Mas às vezes a mulher, ao invés de auxiliar, ela atrapalha. Ela Entendeu? quer puxar a responsabilidade para si. Isso. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor, tá lá a Ilza com teus 5 filhos e você chegou do trabalho. Sim. Certo? E que a Ilza, sei lá, você chegou 7 horas da noite, que a Ilza possa... o Fábio gosta de jantar em família, depois do jantar ele já gosta do culto doméstico. O que a Ilza deve fazer? Já prepara ali, já deixa a Bíblia pronta e tal, Sim. já monta um ambiente para que você possa exercer a sua liderança. Sim. É isso, a mulher tem que auxiliar, porque se ela não auxiliar, ela vai atrapalhar. Uhum. Ela vai ser uma tola que destrói a sua casa com as mãos. Sim. E caminhando aqui, sei que está muito, muito bom o papo, queria caminhar para a gente ir já para... Queria que você falasse, né? A gente falou muito de culto doméstico, né? E queria que você deixasse, Amadeu, uma mensagem para os homens, né? De todas as idades, desde o mais tenro até o mais idoso, o que eles devem fazer, né? Para cumprir essa sua responsabilidade, né? Aqueles que já cumprem e aqueles que ainda não cumprem essa sua responsabilidade. Aqueles que não cumprem, leiam as Escrituras, orem ao Senhor. Porque se você ler a Escritura, você vai ver que tem que ser um servo. Sim. Tem que orar, tem que buscar. Você falou que a UPH está lendo o livro, isso, né? O livro do Pastores da Família. Pronto. Deixa eu indicar 2 livros. Certo. Do Woody Bolcom Jr. É isso? Eu acho que é Bolshan Jr. Leiam esse livro. Sobre culto doméstico, leiam Adoração no Lar, do pastor Joe Bick. 2 livros excelentes, sabe? Sim. A UPH tá lendo esse livro, é isso? A gente tá no grupo de estudos. Se juntem com a UPH, estudem esse livro, é um livro muito bom, como o Fábio falou, a gente teve a oportunidade, né, com o presbítero Aldo e alguns irmãos da IPF de estudar esse livro e foi uma bênção. Para mim foi maravilhoso. Leiam livros, façam cursos, se disponibilizem na igreja, deem ideias ao conselho. Vamos fazer um acampamento de homens. Sim. Para que os homens possam aprender a trocar um pneu. Sim. Aprender coisas de homens. Sim. Sabe?
Outra coisa, e aí vai para os mais jovens, conversem com homens experientes. Conversem com homens experientes e crentes. Sim. E crentes. Porque muitas vezes o jovem solteiro, casado, ele vai no Google saber, pedir um conselho. Não, procure um homem experiente. Procure um pastor, procure um presbítero, alguém que você vê, um diácono, um homem que possa lhe aconselhar. E, infelizmente, muitos jovens deixaram de se aconselhar. O discipulado foi perdendo a importância, né? E a igreja faz acampamentos. Deixa eu dar um exemplo. A gente vai ter um acampamento agora no final do mês, lá no Cambeba, na minha igreja, só para homens, certo? E lá serão coisas voltadas para homens. E quem são os homens? Aquele que desde que deixou de mamar, já vai, até aquele mais experiente. Sim. Entendeu? Lá eles não vão ser os filhinhos da mamãe, o neném da mamãe, não. Lá eles serão homens. Sim. Eles serão treinados e capacitados para serem homens. Aí vai para a igreja, um acampamento de homens, sabe? Que os homens possam estar reunidos e que você, pai, se você tem filho homem, você tem que andar com seu filho, você tem que instruir o seu filho. Não é tá lá o filho homem a gente diz, né, na saia da mãe, perto da mãe. Não. Se você vai, tipo lá em casa, se eu vou limpar um ventilador, tá lá os meninos perto de mim. Rapaz, se eu gastava meia hora sozinho, eu gasto 1 hora com eles. Mas eles estão lá aprendendo. Sim, certeza. Eles estão lá perto de mim. Você está investindo, como você falou, né? A gente não espera pronto, a gente tem que preparar. Tem que preparar os homens. Sim, tem que certeza. preparar. Se eu vou para um futebol, se eu vou para qualquer canto, até para cá. Sim. Tito, vamos lá para a IPF agora. Ele tinha uma tarefa para fazer e foi fazer a tarefa. Porque senão ele estava aqui comigo. Sim. Pais de homens, os filhos homens têm que estar perto de vocês. Não é perto da mãe, não. Não estou falando que em nenhum momento ele vai estar perto da mãe. Mas a prioridade é o quê? Que eles possam ser homens olhando para vocês. Seu papo, isso mesmo. Amadeu, muito obrigado. Muito obrigado por estar conosco, ter aceitado bater esse papo com a gente. Eu queria agora que você falasse um pouco lá do Cambeba, quais são os dias que tem culto lá. Ok. Nós temos na quarta-feira, às 19h30, a oração. E é oração. A igreja se reúne para orar. A gente ora por missionários. Aí se separam em grupos, né? E cada um ora. E as crianças oram também. E é um momento muito bom que temos na quarta-feira, às 19h30. No domingo pela manhã, às 10 horas, nós temos a EBD. E à noite, às 18 horas, nós temos o culto. Né? E temos um trabalho lá no Eusébio. Inclusive, hoje está completando 1 ano, né, a congregação. E tem sido uma bênção. Deus está trabalhando de uma forma que, aos meus olhos, eu vejo que daqui a 4 anos já é uma igreja formada. Caramba, porque maravilha. Deus tem abençoado. Você que procurou a igreja lá na cidade do Eusébio, nós temos aí a Igreja Presbiteriana do Cambeba, no Eusébio, tá bom? Eu vou pedir para o Fábio também colocar o endereço da congregação, visitem lá. E é isso, no que precisar, né, o pastor Timóteo também, no que precisar do pastor Timóteo, chamem, estamos à disposição de vocês. Maravilha, maravilha. Aqui na IPF a gente também se reúne às terça-feira às 19 horas no culto de oração. Aos domingos, às 9 horas, o culto, e às 10 a gente tem EBD, e às 18 horas também tem um culto vespertino. Você que está procurando igreja, né, que mora aqui mais pelas redondezas ou que mora mais para a região do Cambeba, nos visite. Antes de encerrar, Fábio, eu quero dizer às mulheres, à igreja, orem por esses homens, para que eles possam exercer essa função de homem, Sim. de servir. Orem por isso, continue orando. E homens, não esperem um anjo vir do céu e dizer, você tem que servir, você tem que ser líder, você tem que ser líder na sua casa. Não espere o anjo vir, não. A palavra já te orienta nesse sentido. Que o Senhor possa te abençoar e que possamos ver os frutos desse podcast, das mensagens, de acampamentos, enfim, do que a IPF for fazer aqui para os homens. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigado e espero vocês no próximo episódio.